Chega mais, tá no ar o Band Placar com oferecimento BandBet, quinta-feira muito importante para vários esportes, né, Berna? Mas vamos começar com eliminatórias da Copa, já dá um friozinho pensando em Copa do Mundo. Temos Brasil e Colômbia hoje em Brasília, jogo que vale quase 6 pontos, porque o Brasil precisa começar a subir essa tabela para melhorar a situação. O Brasil vai ter dois jogos muito complicados, né? Vai enfrentar a Colômbia, muito bem treinada pelo técnico argentino Néstor Lorenzo, e pega a Argentina, né? Na próxima rodada, né? Na próxima terça-feira, jogando em Buenos Aires, no Monumental. Para mim é o jogo mais difícil, embora tenha uma novidade. O Messi já havia sido cortado e o Lautaro Martínez, que está jogando muita bola na Inter de Milão, também foi cortado com uma lesão muscular. Então, aquele ataque que era muito temido pelo técnico Dorival Júnior, com Lautaro Martínez e Julián Álvares, não estará em campo nessa partida da próxima terça-feira no MAS Monumental de Núñez, na capital argentina. Mas vamos falar sobre esse jogo entre Brasil e Colômbia. A seleção brasileira deve entrar em campo com Alisson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, Bruno Guimarães, Gerson, Rafinha, Rodrigo, Vinícius Júnior e João Pedro na posição de centroavante. Muita gente está reclamando pelo fato de o João Pedro ser um possível, improvável titular na partida da seleção brasileira, mas a gente tem que lembrar que ele está jogando muito bem pelo Brighton, que é um time em ascensão no futebol inglês, né? Foi treinado pelo ótimo Roberto De Zerbi, que hoje é técnico do Olympique de Marselha, e hoje também tem um técnico muito bom, o alemão Fabian Ruseller, que é melhor, inclusive, do que o Dorival Júnior. O Brighton vem causando estragos no futebol inglês, é um time que aposta em jogadores muito jovens, né? Se a gente pegar a linha ofensiva com Minté, João Pedro, Mitoma, o Welbeck é mais experiente, jogou no Manchester United, mas os outros jogadores são jovens, inclusive se desfez de alguns atletas como o Pascal Gross, que vai jogar hoje pela seleção da Alemanha. Então é um time de muita qualidade o Brighton, e o João Pedro tem um papel decisivo nesse time, porque pode jogar como centroavante ou atrás do camisa 9. Quando joga o Rutter na meia cancha, o João Pedro é centroavante. Quando joga o Welbeck, o João Pedro vem um pouco mais atrás e atua como centroavante dessa equipe do Brighton. Ele mesmo falou na entrevista coletiva que pode jogar nas duas posições. Como é que a gente imagina esse esquema tático, pelo menos na parte ofensiva da seleção brasileira? Um Rafinha centralizado, Rodrigo jogando pelo lado direito, como atua no Real Madrid, Vinícius Júnior na esquerda e João Pedro mais avançado. Bruno Guimarães fazendo uma parceria com o Gerson em frente aos zagueiros. O Gerson no Flamengo tem jogado mais pelo lado direito, na seleção brasileira não será assim. E Bruno Guimarães vai jogar com um volante alinhado ao lado dele. No Newcastle, ele joga sozinho nessa condição, com o Tonali pelo lado direito, o Joelinton pelo lado esquerdo, o Isaac lá na frente, Gordon e Murphy, né, nas pontas da equipe inglesa. Então, assim, é uma seleção, por mais que o Dorival tenha dito que não, ninguém vai jogar fora de posição, vai sim. Vai sim, são vários jogadores que atuam ou atuarão na partida desta quinta-feira contra a Colômbia fora das posições em que jogam nos clubes, né? Então tem essa questão, né? E quando o Dorival escala o João Pedro como centroavante, ele sabe jogar nessa posição, mas não é necessariamente esse cara. O Endrick poderia. O Endrick sim é o centroavante, mas é reserva do Mbappé na maior instituição esportiva do mundo. E estava fora da convocação também, né? Então não ia ter muito sentido ele colocar o Endrick logo de cara. Mas falando desses dois jogos importantes do Brasil, claro que o primeiro está condicionado ao segundo. Mas você acha que seria o certo ele testar essa formação contra a Colômbia, de repente, contra a Argentina testar outra, pensando e projetando a Copa? Eu acho que o Brasil já passou do tempo de ter um time. O Brasil não tem um time ainda. Tem que insistir num time. Tem que insistir num time. Ok. Né? Se ele vai colocar o João Pedro, quando o Pedro se recuperar, jogador do Flamengo, que já está na fase final de recuperação, se for o caso, jogue com o Pedro. Mas eu gosto muito dessa formação, com o Rodrigo, o Rafinha centralizado e Vinícius Júnior pelo lado esquerdo. O Estevão pode ser titular? Pode. Savinho também. Em que pese o fato de o Manchester City fazer uma temporada muito ruim, mas o Savinho é titular desse time, bancou o Phil Foden, inclusive, foi o melhor jogador da Premier League na temporada passada. Então a gente vê aí jogadores de muita qualidade.
na seleção brasileira, mas acho que o Dorival Júnior tem que definir um time. A gente vai botar na tela para você o nosso QR Code para você acessar o site bandbet.bet.br. Está aqui à minha direita o QR Code e aí você clica aqui no botão no menu horizontal na superior, eliminatórias para a Copa do Mundo. E aí tem Brasil vencendo o jogo, mais de 2,5 gols na partida e Rafinha para marcar um gol, tá? O mercado está pagando em média R$ 6,00 para essa combinada. Bandbet paga R$ 8,00 para você nessa combinada que foi sugerida por mim e pela Isa. Então, uma oportunidade imperdível de mercado para você em Bandbet. Atenção que só tem essa odd na Bandbet. A gente fala muito sobre futebol sul-americano, mas a gente tem que falar também sobre futebol europeu, né, Isa? Porque o bicho está pegando na Europa com as quartas de final da Liga das Nações. Grandes jogos na Liga das Nações, lembrando que é mata-mata, então jogos de ida essa semana, jogos de volta na semana que vem. Vamos começar, Berna, só com uma Itália versus Alemanha. Primeiro jogo hoje no San Siro. Itália precisa pelo menos conseguir empatar ou vencer, porque o confronto na Alemanha também promete. Lembrando que a seleção alemã está invicta nessa edição da Nations League e tem uma geração muito boa. Claro que a Itália também tem uma geração muito boa, mas são gerações jovens e que podem dar frutos. Exatamente, são duas seleções que precisam de uma repaginada. Tá. São duas seleções que vêm de vexames recentes, né? Principalmente a Itália não foi às Copas do Mundo da Rússia, aliás, eliminada no San Siro pela seleção da Suécia. E não foi a Copa do Catar, tampouco. A Alemanha, em contraponto, foi eliminada na primeira fase na Copa da Rússia, naquele jogo contra a Coreia do Sul, e caiu na primeira fase também na Copa do Mundo do Catar, perdendo para o Japão, inclusive, tendo um sufoco danado contra a seleção da Costa Rica, que tomou uma goleada da Espanha na primeira rodada daquele Mundial. Então, são duas seleções que precisam mostrar futebol. Precisam mostrar mais. A gente olha para a seleção italiana, tem bons jogadores ali. O goleiro é o Didi Donnarumma, que é um espetáculo, né? Pelo lado direito, ele vai jogar com um sistema de 3 zagueiros. Pelo lado direito, deve jogar o Di Lorenzo, que é lateral esquerdo da equipe do Napoli, lateral direito, melhor dizendo, da equipe do Napoli. E pelo lado esquerdo, o Bastoni, da Inter de Milão, que é um jogador com uma saída de bola muito boa mesmo. Aliás, a saída de bola é o ponto forte desse time da Itália, quando a gente vê um lateral direito atuando como um zagueiro, né? Isso é para dar uma qualidade maior na saída de bola da seleção italiana. No meio de campo, Fratesi da Inter, Barella da Inter, Tonali do Newcastle, tem muita gente boa nessa equipe. Em contraponto, na Alemanha também tem muita gente boa, né? A gente olha, por exemplo, para o Joshua Kimmich, que segue jogando no mais alto nível, tem Musiala, tem Leroy Sané, que pese o fato de haver desfalques. O Kai Havertz está machucado, não foi convocado, é um jogador do Arsenal. O Florian Wirtz, meio campista de muita qualidade, está fora. Em contraponto, tem o Andres para jogar como um cabeça de área e o Mittelstadt, que é um ótimo lateral pelo lado esquerdo. Eu vou colocar na tela as melhores oportunidades do mercado para você em bandbet.bet.br. Você, por favor, aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado direito. E aí você já vai cair aqui no menu em Liga das Nações, você digite Liga das Nações e tem aqui mais de 2,5 gols na partida com o Raspadori indo às redes. O mercado está pagando R$ 5,00 para essa combinada, Bandbet paga R$ 5,75 para você, uma exclusividade. Bandbet, só Bandbet tem uma odd como essa para você. Vamos falar do tênis, porque afinal de contas tem João Fonseca em quadra hoje pelo Masters 1000 de Miami, na Flórida. Tem que torcer para a seleção brasileira e tem que torcer também para o João Fonseca, que entra em quadra com um adversário que ele já conhece bem, Bernal. O João subiu, alcançou a melhor posição dele no ranking da ATP, número 60, mas o adversário, o Thiem, é o número 64. 66. 66. 66, ou seja, está ali pertinho, né? O Laurent Thiem é um jogador norte-americano. Quase da mesma idade. Quase da mesma idade, exatamente. Eles se enfrentaram no Next Gen, que é um torneio para jovens, no ano passado, vencido, aliás, pelo João Fonseca na Arábia Saudita. O Thiem é um freguês de caderneta do João Fonseca, né, Isa? Então a gente vê ali uma disputa em que o João Fonseca é favorito, sim. Vai jogar na quadra rápida. O que me chama a atenção em relação ao João Fonseca é que ele não se especializou em um piso apenas, né? No caso do Guga, por exemplo, claramente era um cara que preferia o saibro.
tanto que foi tricampeão de Roland Garros. Embora tenha vencido a Masters Cup em 2000, jogando em Lisboa, derrotando Pete Sampras, André Agassi, no piso rápido. O João Fonseca joga com a mesma desenvoltura, no saibro e no piso mais rápido também. Então, um grande talento, um grande jogador. A minha expectativa é que ele vença esse jogo contra o Leonard Thiem, mesmo jogando na casa do adversário. Afinal de contas, ele é norte-americano e o torneio está sendo disputado em Miami. É um torneio muito importante do calendário da ATP. Eu vou colocar na tela para você agora as melhores oportunidades do mercado. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado direito e aí você vai aqui no menu horizontal, que está na parte de cima do site, em tênis. E aí tem um BandBet Multiplica para você, com João Fonseca vencendo o jogo em menos de 20 games e meio, ou seja, com certa tranquilidade até. Tá? Então o mercado está pagando em média R$3 para essa oportunidade. BandBet paga para você 3,5, mais uma vez, odds turbinadas, desta vez no jogo do João Fonseca, grande tenista brasileiro, tem Brasil e Argentina no campo e na quadra tem um Brasil e Estados Unidos na casa deles, hein, pessoal? Mas o João Fonseca é favorito, sim. O que eu sempre falo por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos.